Espero que todos estejam bem no dia de hoje, assim desejo. Vamos dar continuidade ao texto, né, que eu trouxe, o meu estudo sobre a psicanálise, né? Vamos aqui na parte 3 desse meu estudo. E como eu falei, né, no vídeo anterior, na parte 2, as mulheres elas foram perseguidas, né, principalmente na cultura europeia, na Inglaterra, né, porque eram descendentes de povos celtas, né, e acusados de bruxaria, né, de não seguir a religião cristã, praticar práticas mágicas, não só da cultura celta, mas como também de outras culturas, né. Mas a bruxa é um arquétipo, né, um arquétipo que segundo Carl Gustav Jung, né, esse é um arquétipo que está, né, no folclore, né, nos mitos, né. O arquétipo ele está no inconsciente coletivo, como eu já falei no vídeo passado, né. São padrões, né, são padrões universais, símbolos e imagens que residem no inconsciente coletivo da humanidade, que são passados de geração em geração, né, e são desenvolvidos ao longo do tempo, né, são universais e aparecem nos mitos, nas religiões, nos sonhos, nas histórias, ao redor do mundo, né. Então, existe então esse arquétipo, entre outros, existe o da bruxa, né, e a bruxa, ela é um arquétipo que também influencia o nosso pensamento, nosso comportamento, né, influencia o inconsciente, não só o pessoal como o coletivo, né. E atualmente esse arquétipo da bruxa está ganhando áreas mais positivos, né? Podemos ver um grande número de séries e filmes falando da bruxa, né? Até é mais desejada, né? Muito diferente do que era visto na Idade Média, porque qualquer coisa que tivesse ligado à bruxa era perseguido, havia uma perseguição, era temido, né? Considerado demoníaco, né? Então, a bruxa representa, nos mitos, mulheres selvagens, mulheres independentes e também curandeiras e sábias, né? Aí, para entender esse arquétipo da bruxa, eu fui ler o livro Mulheres que Correm com os Lobos, né? Clarice Pinkola-Estés, que é uma psicóloga junguiana, né? E também escritora. E ela vai mostrar como esse arquétipo da bruxa, a qual muitas mulheres foi perseguida no passado, né, é exatamente onde está a cura, né, digamos assim, não propriamente digamos a cura, mas o resgate do poder, né, do poder feminino. A bruxa, esse aspecto selvagem do feminino, é uma força, né, que ela vai dizer, a autora, que tem um forte valor psíquico que exatamente nos liga ao feminino, né? Esse é o feminino mais selvagem. E traz assim a cura porque são forças selvagens e vitalizadoras para a psique feminina. Então foi no rastro dessa mulher selvagem e nas suas vivências e através dos mitos, das histórias de povos antigos que a autora, a Clarice Pinkola-Estés, ela teve esse acesso, né, não só através dos seus trabalhos terapêuticos, né, mas teve acesso a esse inconsciente coletivo das mulheres, né, teve contato com o selvagem, do feminino. E ela começou a sua jornada atrás dessa bruxa, né, nos mitos e histórias dos povos antigos, nos Estados Unidos em 1960. Segundo ela foi no rastro da matança dos lobos, né? Ela percebeu que a perseguição feita às mulheres é muito parecida com a perseguição feita aos lobos, né? Então ela foi no rastro da matança dos lobos.
Ela foi entre o México e os Estados Unidos, né, num deserto, onde ela conheceu muitos mitos, entre eles o mito da La Loba, uma mulher que era loba e vivia no deserto e era capaz de dar a vida. Depois ela foi adentrando no sudoeste dos Estados Unidos, ela conheceu a Laquissabe, que havia criado as mulheres a partir de uma ruga da sola do seu pé. E por isso diziam os antigos: as mulheres são criaturas cheias de sabedoria, feitas da sola do pé que tudo sente. Então são mitos, são religiosidades, são poesias, são que trazem, né, essa mulher selvagem, essa mulher que está na curandeira, né? E não vive no aspecto da intelectualidade, da civilização, mas está ligada a forças inconscientes, né? Forças que são revitalizadoras, principalmente do inconsciente feminino, né? Mas também do masculino. Então, eu vou trazer aqui uma história, né, que é do livro Mulheres que Correm com os Lobos, que é o mito da Vasalisa, que segundo a autora, né, foi contada na Rússia, na Romênia, na Iugoslávia, na Polônia, nos países bálticos, e trata exatamente da cura do feminino através do contato da intuição e dos instintos, né, que possibilitou assim contato com a megera selvagem, a bruxa, né, as forças do inconsciente. E é um mito que depois teve uma nova versão, né, que é muito parecido com o mito da Cinderela, mas o mito original ele é mais, né, digamos, mais selvagem, né? Então, o mito ele inicia com dois aspectos da psique feminina, que é exatamente a boazinha demais e a sombra da boazinha demais, né? A sombra, que é o outro lado da moeda, onde está o inconsciente, as forças inconscientes, que é a megera castradora, né? A sombra é um aspecto nosso, né? Nós assumimos, por exemplo, a persona, né? A personalidade que mostramos para os outros, né? Mas a sombra é exatamente o outro lado, mesmo, digamos assim, o outro lado da mesma moeda, né? Se existe a boazinha demais, existe a megera castradora, né? E o outro lado da boazinha demais, no caso aqui, né? É a sombra, né? É aquilo que está no inconsciente pessoal, que não é mostrado na sociedade, né? Mas ele está lá e ele é capaz de desestruturar o ego, né? Ele aparece como projeções, né? Fortes projeções irracionais. É o nosso lado oculto, né? Então são esses dois aspectos que aparecem no mito, né? Da Vasalisa, né? A boazinha demais e a megera. Então vamos ver como é que aparece isso. Então, vamos ver um resumo da história, né? A Vasalisa, ela vivia com o pai, né, e a mãe boazinha demais, a mãe protetora demais, num ambiente confortável e doméstico, né? Um ambiente, digamos assim, uma zona de conforto, né? A mãe morre, certo? Porém, antes de morrer, ela dá um presente à Vasalisa, que é uma boneca, e diz para confiar no que tudo que a boneca diz, né? Que quando ela estivesse precisando de um conselho, ela pedisse a boneca. E a boneca, ela é utilizada muitas vezes em rituais de magia, né? De feitiços. Ela serve para dar poder àquele que tem, né? Ela é usada como talismãs. São impregnadas de vida de quem as criou, né? E serve para lembrar a pessoa da sua própria força, né? É um tipo de talismã utilizado em rituais de magia. E ela dá essa boneca a boneca como sendo um processo a qual ela deveria confiar na intuição, né? Pois a boneca diria a ela o que fazer, né? Então, ou seja, confiar na própria intuição. Vamos ver isso no decorrer da história. Então, após a morte da mãe, o pai, ele casa com uma mulher megera, que tem duas filhas fúteis e megeras igualmente parecida com ela, né?
E logo depois que ele casa com essa mulher, ele deixa a Vasalisa sozinha com elas, né? E elas tornam a vida da Vasalisa uma desgraça, né? A Vasalisa começa a ser acossada, né, por tarefas, caprichos, rotinas impostas, fúteis e inúteis, atividades rotineiras, né? Trabalhos que sobrecarga Vasalisa, né? Suga suas energias, tira sua vitalidade, porque são tarefas que nada ajudam no seu processo criativo, na sua própria vida, da sua psique, né? Ela, por ser a boazinha demais, ela realiza todas as atividades, né, sem se queixar, né? Isso retira seu poder, sua vitalidade. Então, em um momento, a Megera, arquitetando a morte de Vasalisa, ela aproveita que falta o fogo na fogueira da casa, né? E pede para Vasalisa ir atrás da bruxa Baba Yaga na floresta, né? Atrás do fogo para acender a lareira. E a bruxa Baba Yaga, ela era considerada ela é temida, né, nesse conto, né, por matar todas as pessoas que se aventuram na floresta. Então, Vasalisa inocente vai atrás de Baba Yaga, atrás do fogo, né, para acender a lareira, escutando os conselhos da boneca, né? E nesse momento já começa o processo de cura, porque Vasalisa, ela aprende a ouvir a sua intuição, né? Um aspecto do feminino, né? Ela começa a exercitar sua intuição no trajeto, né? Ouvindo os conselhos da boneca que a mãe deu a ela, né? Para ela confiar. Então ela encontra a bruxa, né? Que é aquela detentora do poder, da vitalidade, e ela é a única que é capaz de fazer definhar a boazinha demais que existe em Vasalisa, aquela que cumpre as tarefas sem questionar, né? E ela vive na floresta, exatamente num ambiente selvagem, um ambiente animal, ativo e vital, que contrasta exatamente com uma garota frágil, normalizada, boazinha, sem vitalidade, que é Vasalisa. Então, a autora vai dizer, né, que a bruxa, ela serve nesse momento como uma cura para a Vasalisa, né, porque as bruxas, inclusive, né, na antiguidade, em inglês o termo witch significa sábio, né, são as benzedeiras, as curandeiras, aquilo que exatamente as mulheres precisam, né, para curar a sua psique. Entretanto, né, homens e mulheres têm medo da bruxa, porque são forças antigas, são forças selvagens, são forças que não são fáceis de lidar, né, não se encontram na zona de conforto. Então, quem não conseguia lidar com esse lado selvagem da bruxa, né, que é o aspecto do inconsciente que cura, né, morre, né, na floresta, no selvagem, né? Então é necessário, nesse processo de cura, primeiro aqui no conto, confiar na intuição e aceitar a bruxa, né? Aceitar essa força selvagem. Baba Yaga concorda em ajudar a Vasalisa, né? Ela concorda em fornecer o fogo sagrado, contanto que Vasalisa realize tarefas, né? Tarefas muito difíceis, mas que ao serem realizadas dava a Vasalisa um poder, né, uma vitalidade que poderia assim destruir, né, exatamente a Megera, né, e suas filhas castradoras. Então, nas tarefas domésticas da Vasalisa, né, que é limpar, né, limpar o pensamento, renovando os valores e estados de pensamento, costurar, aprender a costurar a sua própria persona, criada por si, aprender a valorizar o que não é superficial, né? Cuidar do seu espaço, deixando espaço livre para a mulher selvagem, eliminar insignificâncias, aprender a acender a fogueira criativa, aprender a cozinhar ideias, alimentar a natureza selvagem, aprender a discernir, né?
a aprender a assumir o seu poder e aprender a afetar os outros. E aí tem as tarefas, né? Eu não vou narrar todas as tarefas que a bruxa ela fornece a Vasalisa, né? Mas se vocês tiverem curiosidade de ler, né? Eu tô só dando um resumo do que essas tarefas trouxeram, o que esse contato com a bruxa selvagem trouxe a Vasalisa. E a autora vai dizer, né, que Vasalisa não poderia ter recebido esse poder de cura da mãe boazinha demais, né? Pois esse aspecto da mãe protetora, boazinha, é o lado recatado do feminino, submisso. E a bruxa era aquele que vive no subterrâneo, né? É que está no selvagem. Não está na racionalidade normalizadora, castradora da sociedade, né? Não, no lado selvagem não permite, né, as máscaras sociais, né? E a mãe, boazinha demais, é a superfície, né? É a normalizada, né? E a bruxa, ela não consegue ficar na civilização, ela não suporta a domesticidade nem a doçura, né? Não permite, mesmo porque a bruxa, ela vê, né, através das máscaras. Então ela não consegue suportar, o selvagem não suporta as máscaras, né? E também, né, ela não, o contato com a bruxa não deixa a pessoa aceitar tudo que é imposta a ela, né? Seja por quem quer que seja, pela sociedade. E além disso, consegue, como eu já falei, consegue ver tudo, as intenções, o que está por detrás dos atos, das palavras. Ela tem uma crítica, né? Ela sabe ter uma visão que não é só crítica racional, mas intuitiva, em relação à própria sombra, sobre si mesmo e a sombra dos outros, né? Então a bruxa, ela enxerga isso, né? Então, Baba Yaga dá a Vasalisa uma caveira, né, que contém os espíritos dos mortos. Uma caveira incandescente com fogo, né? E transforma Vasalisa em uma mulher com poder, que anda com força à sua frente. Ela entrega essa caveira, né, a Vasalisa. E Vasalisa tem medo do poder que adquiriu, né? Ela tem medo, mas a boneca novamente diz que ela deve sustentar, né, a caveira. E a caveira dá a Vasalisa o poder de enxergar o que está por detrás das máscaras, né? Esse fogo, essa vitalidade, essa criatividade, dá a Vasalisa o poder intuitivo, né, de enxergar os aspectos dos outros, né? Sejam os tesouros, ou as fraquezas, ou as maldades, né? Então, Vasalisa retorna pela floresta até a sua casa, e nesse momento ela pensa, né, o que a madrasta fez com ela, o quanto ela foi boa e generosa, e o quanto ela foi oprimida, o quanto ela foi castrada, né? O quanto ela teve que trabalhar para satisfazer os desejos fúteis, né? Então a caveira, com seu olhar, consegue destruir, né, esse aspecto. Então esse mito, ele mostra exatamente a psique da boazinha demais e sua sombra, né? E suscita indagações. Como manter contato constante com a mulher selvagem, livre e vital? Com a bruxa curandeira, né? Como ter contato com essa bruxa curandeira? Também é necessário, para a cura, indagar. Estou com fome de quê, né? Sinto falta de quê? O que realmente desejo? O que é útil, o que é inútil? O que reprime as energias vitais? Para concluir esse trabalho, né? Eu vejo que esse mito da Vasalisa, ele mostra as condições de muitas mulheres e homens, né, atuais, que são acossados de exigências, né, exigências na rotina de trabalho, exigências sociais, máscaras sociais, né, são subjetividades que temos que são moralizantes, né, que atuam atualmente não tanto em relação ao sexo, embora ainda tenha, mas os papéis femininos, os papéis masculinos, na questão do trabalho, das tarefas diárias, né?
Então, faz surgir exatamente na psique feminina esses dois aspectos, que é a boazinha demais, que ela é normativa, cumpridora de tarefas rotineiras, fúteis, castradoras, né, da criatividade, da vitalidade, né? E a sombra, que é a megera, que castra não só a si mesmo, como aos outros, né? É um aspecto que não está só nos homens, mas também não só nas mulheres, como nos homens também, certo? E a Baba Yaga, ela é uma força, é a bruxa, né? Ela está nos mitos, nos contos, mas ela é uma força do inconsciente, né? Que também ele é potencializador, é curador, porque é selvagem, porque é vital, né? Está ali em contato com o nosso lado mais animal, mais selvagem mesmo, né? Da natureza, né? São forças obscuras, irracionais e selvagens, que tem sim o seu lado destruidor. Afinal, né, Baba Yaga, ela era uma bruxa que era temida por aqueles que se aventuravam na floresta sem saber lidar com essas forças obscuras, né, por isso temidas. E assim, no texto do Freud, né, ele sobre a histeria, ele traz mulheres castradas do seu poder, da sua sexualidade, desde a infância, né, como tem muitos relatos, né, mulheres normalizadas, mulheres domesticadas. É como no caso de Elizabeth, né? É muito parecido com Vasalisa, que é domesticada, dócil, por padrões e exigências da sociedade patriarcal, né? Uma sociedade que é baseada em mitos e tradições, religiosidades, onde predomina o masculino em detrimento ao feminino, né? Como eu já falei, é o Deus que é cultuado, é uma sociedade que valoriza o masculino, tem um culto, né, o culto ao falo, né? E a paciente de Freud que trazemos para analisar, né, a forma como ele a curou, a tratou, ela sofria de recalques, né? Exatamente por condenar os próprios desejos, né, os desejos do corpo, os desejos que ela tinha, e era submetida a uma rotina de exigências que era imposta às mulheres daquele período, né? Que era cuidar dos doentes, né? Cuidar dos outros e colocar em segundo plano a sua própria vida, né? Os seus projetos, seus desejos, suas vontades. Ela mesma, né, acusava a si mesma e se condenava como um juiz, causando dor em si, né? Por viver nessa sociedade desde o nascimento, né? Era assim uma condenação inconsciente, né? Que é um reflexo da produção do inconsciente coletivo da época, né? Que ficava castrando as mulheres, né? A esse papel, né? O papel de castrar os próprios desejos e de submeter a atividades domésticas, né? E produziu essa neurose, né, na Elizabeth. E outra característica, né, como eu já falei, que é uma característica da histeria, da neurose, é o poder excessivo dado ao outro, né? No caso da Elizabeth, o poder excessivo dado ao pai, o poder excessivo dado ao cunhado, certo? A realização de si, né, estava no outro, no externo, no masculino e não nela, né? Também consequência desse inconsciente patriarcal, né? Desse processo de subjetivação que ela foi submetida desde a infância, né? Foi ativada na infância. E atualmente, né, a castração ela não está tanto ligada à sexualidade, né? Ainda está de outras formas, mas não está como na era vitoriana, né? Esse castração tão forte no corpo feminino, né? Como nesse período aqui que o Freud foi tratar suas pacientes, né? Atualmente temos uma suposta liberdade sexual, mas existem outras exigências, né? Exigências da rotina de trabalho, da sociedade do trabalho, né? Que desencadeiam sofrimentos não só nas mulheres, como nos homens também, né? Uma sociedade que opera em rotinas que são rotinas de trabalhos que são igualmente castradoras e causam doenças psicossomáticas em todo o mundo, né? Todas as pessoas. Só que sobre o corpo feminino, a castração é ainda mais forte, né? Por isso, reações inconscientes, por isso,
dores psicossomáticas, né, problemas físicos, emocionais, se manifestam de forma mais intensa através desses processos de histeria, né? E o corpo e o feminino é sempre alvo de um discurso, né, de uma subjetividade que é sempre o olhar e a análise do masculino. O feminino ele se constrói a partir do olhar do masculino, né? Isso a gente pode ver aqui no trabalho, que é o discurso do Freud sobre as mulheres, Hipócrates na mitologia grega, né? Ou na cultura greca, né? É o discurso científico, são análises também dos padres da Idade Média, né? Atualmente o discurso masculino determina o feminino, né? E o poder feminino das bruxas antigas, celtas, né? Não só celtas, mas de outras culturas, esse poder feminino da bruxa é aquilo que traz vitalidade, poder às mulheres, né? Na cultura celta, por exemplo, as mulheres eram curandeiras, filósofas, pensadoras, sacerdotisas, guerreiras, até chefes de tribo, né? Porque o feminino era celebrado, né? Era celebrado na reverência à deusa, né? Nos mitos, muito diferente na história do Ocidente patriarcal, né? Onde o feminino foi suplantado e enviado para o subterrâneo, né? Vivemos numa sociedade que o masculino, né? Ele é o que é celebrado, né? A cultura romana, cultura judaica, né? Os mitos ligados às deusas das culturas antigas foi considerado diabólico, né? E depois foi considerado supersticioso, né? Com o surgimento da sociedade científica racionalizada, né? E atualmente há uma retomada do feminino, né? Como eu já falei, através da mídia, né? Das séries, dos filmes, que aflora essa questão da bruxa e tudo, mas assim, será que realmente isso está trazendo uma revolução mesmo na questão da subjetividade feminina, né? Por que os corpos e as sexualidades femininas continuam sendo normalizadas, padronizadas, disciplinarizadas por esse poder, né? Se realmente o feminino estivesse despontando com poder, por que o feminicídio ainda persiste, né? Por que não existem outras formas de ver a sociedade, de ver a questão do feminino? Entretanto, né, podemos observar que na atualidade estão despontando novas e antigas formas de tratar o corpo, né, a alma, que são medicinas que remontam a medicinas antigas, que são chamadas de terapias holísticas, que têm uma visão mais ampla do corpo, da alma, né, que possibilitam uma integração maior das energias masculinas e femininas, né. São inúmeras terapias que surgem, criando novas roupagens, né? São processos de cura naturais, ligadas à natureza, à terra, né? Que integram o feminino e o masculino, que promove um relaxamento maior e fluidez dos recalques, né? E quem sabe essa nova abordagens, elas conseguem lidar com essas forças recalcadas, né? Que sabem amenizar essas repressões, que sabem revolucionar, inclusive, a forma como vivemos em sociedade, né? São, afinal, antigas maneiras de perceber o corpo, a sexualidade e o feminino, né? E são antigas e novas, são novas roupagens, novas criações, né? Mas ainda muito, digamos que, uma sombra, né? Do que poderia ser, né? A sociedade disciplinalizadora, normalizadora e castradora é mais forte no momento, né? Bom, gente, eu finalizo aqui esse curso que eu fiz, esse meu trabalho, certo? Eu agradeço muito por quem se interessou em assistir. Muito obrigada.